Tá com o celular aí? Tá com o celular aí? Tá com o celular aí? É. Confere pra mim se tá direitinho o áudio da live. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aumentar ela. Alô, alô. O áudio tá bom? Vamos ver se o áudio tá bom. Ai, ai. Tá bom? Legal, da hora. Falar um pouquinho desse jogo do São Paulo e do Atlético, né? Joguinho abaixo da média. Acho que principalmente pelas questões do Atlético. Acho que quem tinha não vou dizer a obrigação de ganhar, né? Porque a obrigação de ganhar você está enfrentando um adversário que é complicado também, que é o São Paulo. Mas você jogando em casa com o apoio da sua torcida, contando com os principais jogadores do seu time, né? Você tava o São Paulo, o Atlético estava completo, né? Você tinha o Hulk em campo, você tinha o Rony, você tinha o Scarpa, você tinha o Coelho, você tinha o Gabriel Menino jogando, você tinha todos os principais jogadores e no banco também. Ao contrário do São Paulo. Esperar que o São Paulo fizesse um jogo, digamos assim, mais propositivo, na minha percepção, era digamos assim, era improvável. Até porque dá pra perceber, ainda tava jogando lá o Cedric, o André Silva. Você percebe que o time do São Paulo tava meio misto, né? Você tinha um Alisson ali, mas, por exemplo, o Lucas Moura, Oscar, esses jogadores principais, o próprio Caleri, que entrou no segundo tempo, e adivinha só, eu esqueci de colocar aqui na live, foi expulso também. Tirando isso, o São Paulo era um time. Exatamente, o São Paulo não tinha jogadores titulares. Então, cabia mais ao Atlético dentro da sua casa, com o time titular, e ainda por cima, vindo de um empate com o Cienciano, conseguir pelo menos abrir o placar, né? Fazer gols. E tem uma. Eu sei que o recorte é pequeno, né? Mas nos últimos 3 jogos do Atlético, você pode perceber que o Atlético tomou 2 gols e fez 1. Ou seja, o Atlético só teve 1 gol nesses últimos 3 jogos. O que para mim é um pouco assustador, dado o que o Atlético. Como se diz? O que o Atlético investiu nesse time, né? Vem a chegada do Rony, vem a chegada do jogador do Júnior Santos, vem a chegada também do Coelho, e eram jogadores que estavam jogando bem no Campeonato Mineiro. E agora eu vejo que o Atlético está tendo um pouquinho mais de dificuldade, principalmente para furar defesas. Eu vi muita bola aérea. Vamos falar um pouquinho mais do jogo aqui, um pouquinho mais de. Falando um pouquinho sobre os momentos, mas assim, eu vi muita dificuldade do Atlético de propor jogo, né? De tentar fazer uma saída de bola. Eu estava até vendo a transmissão da Globo, o Luiz Roberto falando, com os comentaristas falando que o Atlético, que o Cuca até estava elogiando quando o Atlético conseguia sair com a bola, tocando para um lado e para o outro e fazendo a transição para envolver o São Paulo. Mas foi uma coisa que aconteceu com pouquíssima frequência. Aliás, se tem algum time que é para se elogiar hoje é o São Paulo, né? Com as devidas proporções, né? Porque o trabalho dos Beldiano não é eu não diria que é um bom trabalho, é um trabalho que está bem abaixo. Mas o fato ele conseguiu parar o Atlético. Ele fez uma dobradinha nas laterais e impediu a ultrapassagem dos jogadores ofensivos. O Atlético geralmente joga como, né? Joga com 2 alas abertos, né? Laterais, né? Mas 2 alas abertos. O Natanael, que vai pelo lado direito, né? O lado direito. E o Guilherme Arana, que vai pelo lado esquerdo, né? E aí como é que funciona? Você tem os pontas, como os jogadores como o Rony e o Coelho, eles vêm mais para dentro, né? E aí eles puxam essa marcação, liberam espaço das alas pro Atlético, né? Para as laterais, né? Principalmente com o Arana e com o Natanael, terem esse jogo um pouquinho mais agudo, né? Buscar essa bola e tentar fazer um cruzamento, tentar trazer essa bola um pouquinho mais para a linha de fundo e tentar chutar cruzado ou tentar aquele passe rasteiro.
o cruzamento rasteiro também, ver quem sobra, inclusive isso vem acontecendo com frequência. E nesse jogo a gente não viu isso, né? As laterais estavam bem marcadas, o São Paulo conseguiu fazer uma marcação interessante, né? Até que falar sobre os jogadores, né? Você vê que o Alisson fez um bom jogo, deixa eu ver aqui, o Alisson fez um bom jogo. Se a gente olhar direitinho, até o Ferrarese fez um jogo até interessante também. Você vê que o Alan Franco tomou até um amarelo, né? Mas fez um jogo interessante. O São Paulo conseguiu diminuir os espaços, né? E pressionar o Atlético na saída de bola. E acho que essa é uma das principais virtudes do São Paulo nesse jogo, né? Tentar pressionar. Perdia essa bola, já tentava pressionar pro Atlético não conseguir fazer essa saída de bola. E o Atlético tem tido essa dificuldade, né? O Lianco tem tido essa dificuldade. Às vezes o Cuca tenta 3 zagueiros ali e não consegue fazer essa saída de bola. Então tem sido uma dificuldade do Atlético, sim. E o São Paulo explorou essa dificuldade e tirou a principal, digamos assim, a principal virtude do Atlético, que é o jogo pelas laterais, né? Até porque o Atlético joga muito bem assim. E aí a gente percebe que o São Paulo teve chances, né? Tem uma jogada que tem uma finalização de fora da área, se eu não me engano é do Alisson, ele finaliza muito bem, a bola eu acho que ia na trave, não tenho certeza. Tem uma outra jogada também que o São Paulo vai muito bem. A única chance, digamos assim, clara do Atlético foi o passe do Scarpa pro Hulk, um pouco na diagonal, e a finalização do Rafael, né? O Rafael espalma e vai para escanteio. Mas tirando isso, o primeiro tempo foi basicamente um jogo que o São Paulo foi melhor defensivamente, teve mais oportunidade de fazer gol, ou seja, conseguia sair para ter oportunidade, principalmente contra-ataque. E, sendo bem sincero, eu gostei do que o São Paulo apresentou, dada as limitações e os jogadores que não estavam jogando, né? E a partir do segundo tempo, o Cuca, percebendo os erros, ele tenta fazer algumas mudanças, né? Eu não concordo com algumas mudanças. Eu entendo a entrada, por exemplo, do Saravia, né? Tentando dar uma fortalecida no lado direito, já que o Natanael não estava tendo um pouquinho de dificuldade. Eu entendo a saída do menino para botar o Rubens, tentar fazer esse jogo ser um pouco mais vertical. Eu entendo, ajudar nessa transição. E de fato o Atlético melhora no segundo tempo. Mas o que... Eu não queria pegar no pé, mas o que explica a entrada do Bernard? Sendo bem sincero. O Bernard, ele dribla para um lado, dribla para o outro, volta, comete uma falta, mas dificilmente... Vocês já viram em algum momento o Bernard dando um drible próximo da área, tentando ser um jogador um pouquinho mais objetivo? Eu não vi. E eu já vi o Bernard entrando várias vezes nos jogos, entende? E aí eu percebo, sai o Coelho e entra o Bernard, eu não vi muita diferença. É fato, melhorou um pouquinho, né? Mas eu não sei se a melhora foi dada a mudança ou o fato do desgaste, né? Você não consegue segurar um time como o Atlético por 90 minutos, né? Então... Desculpa, gente. Mas assim, você não consegue segurar um time como o Atlético todo esse tempo. E além disso, a gente tem uma coisa, né? Se fosse para ganhar um pouquinho mais de força física, um pouquinho mais de velocidade, um pouquinho mais de 1 contra 1, eu colocaria o Júnior Santos. O Júnior Santos, inclusive, entrou aos 32 minutos. Se eu não me engano, ele cabeceia pro gol e o Rafael espalma. Aliás, o Atlético começou a explorar muito mais a bola aérea e conseguiu construir algumas coisinhas, né? Em bola parada, finalização de fora da área, um cruzamento ali, um cruzamento acolá, mas muito mais na base do abafa, no final, entende? E para mim, isso é só uma demonstração de certa incompetência, né? Porque o Atlético não conseguiu envolver o São Paulo, não conseguiu quebrar essa eu não vou dizer essa retranca, né? Mas não conseguiu conseguiu penetrar de fato no jogo, na defesa do São Paulo, e teve que, digamos assim, apelar. Eu não estou falando que cruzar a bola na área é um problema. O problema é só cruzar a bola na área, entende? Eu, como bom torcedor do Vasco, sei exatamente as diferenças. Mas assim, o Atlético tenta, na base do abafa no segundo tempo,
principalmente lá pro terço final, 30 minutos, porque o jogo foi fragmentado, fraccionado, e eu acho que a postura do São Paulo foi muito boa nesse sentido. Não que eu seja a favor de antijogo, né? Mas eu acho inteligente da parte do São Paulo fazer isso. Mas o fato é, o Atlético não mereceu a vitória, não mereceu. No segundo tempo até teve algumas chances interessantes, mas eu acho que o empate vale muito mais. Acho que ele é muito, digamos assim, ele é muito mais justo. Porque o São Paulo jogou melhor no primeiro tempo, no segundo tempo o Atlético jogou um pouco melhor, na base do abafa, mas jogou melhor. E é isso. Acho que o meu resumo sobre o Atlético é exatamente esse. Acho que falta um pouquinho mais de inteligência para o Atlético. Inteligência de colocar essa bola no chão, inteligência desse Atlético sair um pouquinho mais com a bola, trocando passe. Eu vejo o Atlético muito nervoso, eu vejo algumas movimentações do Atlético, principalmente no segundo tempo. Tipo assim, você tá na frente, você tá de frente, tem um jogador passando pelo lado direito, tem um jogador passando pelo lado esquerdo e você tenta finalizar gol, sabe? Essas decisões que são temerárias, que você percebe que o time tá nervoso, são erros individuais, às vezes erros técnicos, que mostram também que a questão emocional do time. O time vem de três resultados ruins, né? O Cienciano ele empata no 0x0, agora é 0x0 em casa, e contra o Grêmio perdeu de 2x1, né? Jogando bem no primeiro tempo. Então, essa parte emocional do Atlético vem me incomodando. Quando o Atlético resolver essa parte, e principalmente quando eu acho o Cuca um bom técnico, tá? Eu acho o Cuca um bom técnico. Acho que ele poderia ter mexido melhor no segundo tempo. Poderia ter colocado o Júnior Santos antes. Poderia ter tirado o Rony antes. Acho que o Rony fez uma partida abaixo também. O Scarpa fez uma partida bem abaixo. Acho que faltou um pouquinho mais de criatividade. Eu espero mais do Scarpa. Acho até que o Scarpa, que agora está jogando um pouquinho mais pelo meio, deveria ter caído um pouquinho mais pelo lado esquerdo para tentar forçar esse lado esquerdo e ter superioridade numérica e conseguir um espaço para poder gerar um pouquinho mais de jogo. O que eu não gosto é exatamente quando o Atlético ele cruza muita bola na área com jogadores como Rony e Hulk. Tudo bem que o Hulk é um jogador que pode até ganhar nesse sentido, mas falta um pouquinho mais o Atlético não tem como característica um time muito alto. Não tem. E outra, no primeiro tempo, você percebe que a última linha do São Paulo estava toda prostada. E aí você tinha um espaço com o jogador do Scarpa aqui na frente, no meio campo. Tinha a linha aqui. E aí você tinha os jogadores do Atlético, os pontas. Ninguém se apresentava para poder fazer uma parede, para poder fazer uma tabela, para poder construir esse jogo. E aí... isso é uma orientação, né? Se você não dá esse espaço, você vai continuar nessa retranca. Você vai ter que ficar cruzando bola na área. Então, assim, sobre o Atlético, acho um jogo ruim. Esse é o detalhe. Sobre o São Paulo, agora falando do São Paulo. Um jogo justo, um jogo honesto no primeiro tempo. O São Paulo conseguiu explorar. O Zubeldia, digamos assim, ele montou um time que conseguiu parar o Atlético. E isso tem que ser... A gente tem que elogiar no sentido do que o Zubeldia fez. Só que é claro, né, não dá para elogiar o Zubeldia por muito tempo, né? Ele não deixa. Eu queria elogiar. Queria, mas ele não deixa. E aí no final do primeiro tempo, sabendo que ele estava com a vantagem, né? Porque o Lianco já estava amarelado, ele tenta forçar a arbitragem a tirar o Lianco, reclamando de uma falta aqui, uma falta lá, que eu acho que até foi uma falta mesmo. Se foi para amarelo, a gente pode até discutir. Ele acaba se exaltando, toma um amarelo, se exalta de novo e toma um vermelho no primeiro tempo, sabendo que o time dele estava com a vantagem, no sentido de 0x0, o time deles amarelado e o São Paulo jogando melhor. Ou seja, é tão bobo, é tão bobo esse tipo de coisa do Zubeldia, que a gente pensa, porra, será que tem algum problema com os técnicos estrangeiros? Porque toda vez que chega um técnico estrangeiro, a reclamação com a arbitragem é sempre desse jeito. É sempre acentuosa. Nunca é uma coisa simples, né? Você tem o Abel Ferreira ali, você tinha o Milito que reclamava também, o Zubeldia também, o Ramon Dias mostrou o dedo do meio pro... O Corinthians ganha de 2x0, 3x0. O Ramon Dias mostrou o dedo do meio pra arbitragem, tá ligado? Eu sei que a arbitragem é irritante e tal, mas, cara, é impressionante como
os técnicos estrangeiros têm um problema aqui, né? Eles têm um problema emocional, realmente. Temperamento muito explosivo. O São Paulo tenta fraccionar esse jogo no segundo tempo, perde um pouquinho daquela facilidade de conseguir subir as linhas e pressionar o São Paulo e jogar no erro do São Paulo. E aí falta também a leitura do técnico, afinal o técnico saiu, foi expulso. Mas o São Paulo, com uma boa inteligência, consegue fraccionar esse jogo, né? Ou seja, ele tenta fazer com que esse jogo fique mais picotado, você tem um pouquinho de cera. Não estou dizendo que isso é certo, mas eu estou falando que, do ponto de vista do São Paulo, ele fez o certo, né? Ele não deixou o Atlético jogar. E tanto que dos 20... Se você olhar do segundo tempo até os 30 minutos, o São Paulo fez isso, né? Tentou tirar o tempo do Atlético. E funcionou. Aí você tem... Cara, o Luciano sai. O Luciano estava fazendo uma partida até... Eu não vou dizer uma partida boa, né? Porque... acho que seria um exagero, mas estava fazendo uma partida justa. E coloca um Caleri. E assim, é necessário a gente começar... essa crítica já é antiga, eu estava até conversando com meu irmão. Como o Caleri é um jogador que é superestimado, né? É um jogador que tem dificuldades, que tem limitações. A gente sempre reclama do Verratti, de jogadores que eles são melhores finalizando a gol, mas em outras características eles não são tão bons. E o Caleri vem jogando mal, perdeu o pênalti, se eu não me engano, no jogo contra o Sport. E agora, ele começa o jogo no segundo tempo, o Caleri entra, vai numa disputa aérea, dá uma cotovelada completamente displicente. Não foi uma cotovelada, não foi violento, não teve gatilho, mas foi uma cotovelada displicente. O cara entra no jogo dessa forma, com a asa aberta, e assim, é expulso em poucos minutos. E o detalhe mais importante, o Caleri entra como capitão. Seu capitão, com 2 minutos, ficou 5 minutos no jogo, foi expulso. Então assim, tá na hora de questionar. Acho que o torcedor do São Paulo já está questionando o Caleri. Eu prefiro muito mais o Luciano jogando como centroavante. Acho que ele gera mais jogo. Acho que o jogo com Luciano e Caleri, na minha percepção, não é bom. Não funciona. Acho que você limita muito o Luciano. E é isso. Acho que para falar desse jogo é um jogo abaixo. Acho que é um jogo que o São Paulo foi justo. Mas acho que é necessário que o Zubeldia se ajude, né? Não dá para ficar sendo expulso em um jogo que era favorável a ele, entendeu? Acho que também tem a questão emocional. Acho que, querendo ou não, ele deve estar sentindo também que há uma pressão para a saída dele. Mas assim, acho que ele ganhou uma sobrevida nesses últimos jogos, né? Ganhou na Libertadores, agora empatou com o Atlético fora de casa. Por enquanto tá tranquilo. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Jogozinho mequetrefe. Mas estamos aqui para sempre fazer live e falar sobre